Olá a todos, meu nome é Rubens Thiago Palma, bem-vindos ao canal Apologia em Tela. E como objetivo deste canal, hoje trarei mais um estudo, mas eu gostaria de convidar você a participar desse estudo comigo, que é algo muito interessante que eu tenho para passar para vocês. Há algum tempo que eu criei esse canal, né? Quem conhece o canal aí sabe que eu não posto nada já tem algum tempo, por causa da faculdade que eu venho fazendo há alguns anos já, e não tenho quase tempo mais de poder fazer vídeos para esse canal. Estudo bíblicos e comparações doutrinárias. Mas fui forçado a fazer esse vídeo porque eu vi que Augusto Nicodemos, como sempre, né, o caçador de hereges, fez um vídeo combatendo as doutrinas da congregação cristã e nos qualificando como hereges. Por que eu falo nos classificando? Porque eu também sou membro da congregação, me batizei em 1998 e oficializei músico em 1999. E não venho aqui fazer uma defesa propriamente da congregação cristã, porque diante dessa situação, a congregação cristã não se importa com as palavras de Augusto Nicodemos. Aliás, lá ninguém sabe nem quem é Augusto Nicodemos. Mas eu acho importante, porque Augusto Nicodemos, ele não só faz os seus ataques à congregação, mas a Assembleia Adventista, os batistas, todos aqueles que são contrários à doutrina da presbiteriana. Por que doutrina da presbiteriana? Porque eu vou mostrar para vocês aqui que o que o Augusto Nicodemos ensina não está dentro das escrituras. E algo que não está dentro das escrituras pode ser considerado heresia. Isso mesmo, heresia. Augusto Nicodemos nos acusa de herege, mas eu vou mostrar para vocês que o verdadeiro herege é Augusto Nicodemos. Mas eu gostaria de pedir para você, que é da presbiteriana, que se estiver acompanhando este vídeo, você que é da congregação, você que é da Assembleia, fique até o final. Porque meu objetivo não é atacar a pessoa do seu Augusto Nicodemos, mas mostrar para você, para vocês que estão me assistindo, seja de qualquer denominação, que nenhuma dessas denominações, desde a congregação cristã onde eu estou, até a Assembleia, os adventistas, não existe pontos de doutrinas perfeitos. Nem todos eles são tirados das escrituras. Há pontos doutrinários tirados da teologia, mas não necessariamente das escrituras. Só que o problema da presbiteriana, você que é da presbiteriana, preste muito bem atenção. O problema é que Augusto Nicodemos pratica heresia quando ele faz algum desses ensinamentos. E eu vou mostrar para vocês aqui. E novamente, o meu intuito não é defender a congregação, porque eles não precisam disso, e nem também defender as outras denominações, mas sim mostrar o quanto é difícil uma pessoa igual Augusto Nicodemos identificar heresias, né, nos acusar de hereges, sendo que ele próprio pratica heresia. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. E mesmo depois do que eu falar aqui, vou provar para vocês o que eu estou falando. A intenção não é que vocês saiam da denominação de vocês, nem que quem é da presbiteriana deixe a presbiteriana. Não é isso. Eu acho que nós estamos muito bem onde nós estamos, cada um de nós aqui. A ideia não é converter ninguém, não é fazer proselitismo. É apenas dizer para Augusto Nicodemos o quanto que ele está enganado, o quanto que ele é herege de ensinar algumas doutrinas não bíblicas. Pois muito bem, vamos lá.
Tem um vídeo neste canal em que eu já falo sobre isso, mas vou comentar rapidamente. Augusto Nicodemos, no seu Caça-Heresias, os Caça-Hereges, ele começou a atacar os judeus messiânicos, ou seja, os judeus que acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Há um movimento muito grande dentro deste setor e ele logamente se prontificou a atacá-los, a classificá-los como hereges. Mas a necessidade era tão grande de provar que eles estão errados, que eles são hereges, que Augusto Nicodemos cometeu um grave erro para alguém que é teólogo, que estudou, se eu não me engano, no Canadá ou nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Eu não tenho como abrir o Facebook dele aqui. Por quê? Porque ele me bloqueou no Facebook, então eu não tenho acesso mais. Esse é o tipo de pessoa que quer falar, mas não quer ouvir. É o tipo de pessoa que só ele é o certo e que nós todos estamos errados, nós todos somos hereges. Pois bem. Então, ele tendo essa formação teológica, é normal que nós damos a ele uma certa credibilidade. Mas quando ele comete esse tipo de erro que eu vou comentar com vocês aqui, chega a ser ridículo um cara na postura de Augusto Nicodemos cometer um erro tão banal desse jeito, podemos dizer assim. Eu não tenho nem palavras para dizer. Isso é o básico. É o básico de alguém que estuda as escrituras seriamente. Errar dessa forma chega a ser vergonhoso, é humilhante. Então, qual foi o erro que Augusto Nicodemos fez? Na necessidade de atacar os judeus messiânicos, ele disse que os judeus têm um costume de abreviar nomes. Então, ele citou lá a palavra Kyrios em grego, que significa Senhor. Os judeus, quando vão escrever, ele coloca o K, tracinho Urios. Os apóstolos escreviam o nome por completo, Kyrios. Aonde está vamos dizer assim, a idiotice dessa fala? Perdão da expressão. A idiotice da fala. Primeiro, não existem os evangelhos originais, escritas pela mão dos apóstolos. O que chegou para nós, ele data ali, o mais antigo é o Códice Vaticano, do ano 304, 305 depois de Cristo. Ou seja, 300 anos depois de Cristo é que aparecem cópias dos evangelhos, cópias das cartas do apóstolo Paulo. Mas não há nada original. Aí a pergunta que eu faço para o senhor Augusto Nicodemos: de onde o senhor tirou essa ideia? O senhor tem as cópias dos manuscritos escritos pelos apóstolos? Não tem? Então eu espero que o senhor venha e refaça, tenta refazer, arrumar esse erro seu. Porque isso é uma tolice muito grande. Olha o tanto que o senhor Augusto Nicodemos erra. E mais, não é só isso. Se fosse só isso, tava bom. O pior é que quando eu vou lá nos manuscritos gregos mais antigos, eu vou mostrar a foto para vocês, os nomes estão todos abreviados. Quer ver só? Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho aqui no Evangelho de Lucas, lá no escrito, isso aqui é a foto do manuscrito do Vaticano. É o manuscrito grego mais antigo, ele data para o ano de 305 mais ou menos. Lucas 2, 26, lá no finalzinho, até marquei aqui, ó. Você vê essa bolinha vermelha que está em volta. Eu vou falar em português para que você entenda, mas você vê aí um X e um N. Isso daqui é a abreviação de Cristo. De Cristo. E você logo em seguida tem um K e um Y. Isso é a abreviação de Kyrios. Cristo Senhor. Está abreviado. Quer ver uma outra foto
de outro manuscrito mais antigo, o Códice Sinaítico, olha lá, em Mateus 1:1, quando vai citar o nome Jesus Cristo, ou em grego Iesu Cristo, você vê aqui o I e o Y, para falar Iesu está abreviado, e o X e o Y para falar Cristo também está abreviado. Ou seja, como que uma pessoa formada no exterior de teologia não consegue saber o básico do básico? Isso aqui é inicial, isso é básico. Acho que uma pessoa que está fazendo o primeiro ano de teologia sabe disso daqui. Aliás, uma pessoa que nem faz teologia, qualquer cristão que estuda as escrituras sérias, né, que aprendeu um pouco do hebraico, um pouco do grego, vai saber disso. Isso é humilhante, um erro desse. É esse tipo de líder que vocês estão ouvindo. E eu, quando falo vocês, não quero dizer só da presbiteriana. Estou falando das demais denominações. Porque tem gente que ouve esse homem e acredita nele. E eu estou mostrando o quanto que ele é falho. Falho. Isso pode parecer algo simples, mas não é. Não é. A necessidade que ele tem de atacar os judeus messiânicos, o que importa? O que importa? Não, eu não. Tipo, importa atacar. Importa é atacar. Então, assim, vale tudo para poder combater os hereges. E isso daqui é uma vergonha para alguém que se diz que é um teólogo, para alguém que escreve livros, né? Isso aqui é uma vergonha. Bom, vamos lá. Vou minimizar aqui, vou fechar aqui. Vou voltar lá. Um outro assunto, que agora entra a heresia de Augusto Nicodemos. Pois bem, Augusto Nicodemos, como você que é da presbiteriana, Augusto Nicodemos ensina que o povo coma sangue, ou seja, a carne sufocada. O que ele alega? Que os apóstolos, não entendendo a mensagem de Jesus, lá em Atos 15, fez o quê? Proibiu os apóstolos, os gentios de comerem sangue. Olha só o pensamento herege de Augusto Nicodemos. Por que é um pensamento herege? Será que Augusto Nicodemos está correto? Aqui no capítulo 15, eu vou explicar para vocês, porque se eu for ler tudo vai ficar grande o vídeo, mais grande ainda do que vai ser. Aqui está dizendo que os gentios estavam convertendo em massa para o testemunho de Jesus. Lá em Antioquia, eles já eram chamados de cristãos. Então esses cristãos cresceram muito. E o que a seita do fariseus, o farisaísmo entendeu? Ora, eles têm que ser circuncidados e guardar toda a lei de Moisés. A circuncisão aqui significa conversão ao judaísmo. E guardar toda a lei de Moisés não é simplesmente guardar a lei escrita, lá, os 613 mandamentos. Até porque os 613 ele não se aplica a toda uma pessoa, né? Algumas pessoas que falam que Jesus Cristo cumpriu toda a lei são uma tolice do tamanho do mundo. Jesus Cristo cumpriu a lei que cabia a ele. Existe lei para as mulheres, lei para homens, lei para sacerdotes, né? Lei para os impuros, para aquele que fica impuro. Enfim, uma série de leis compondo 603 mandamentos, mas quando fala toda a lei, já nessa época, a lei ela era a lei que Moisés recebeu, mas as leis que os fariseus faziam baseado na lei de Moisés. Então, havia uma jurisprudência farisaica na época e que muitas vezes feria a própria escritura. Por exemplo, se você pega Marcos 7, se não me engano, lá vai falar da tradição dos anciões, que Jesus chama de mandamento de homens. Essas leis. Então, como você pega essas leis e aplica aos gentios? Se o próprio Pedro fala que isso era um fardo pesado até para eles, que eram judeus, quanto mais aplicar aos gentios. Tipo, poxa, isso aí não vai funcionar. O que a gente faz? Então, Paulo entrou na discussão, depois Tiago tomou a palavra,
porque ele era o líder da igreja em Jerusalém, e chegaram a uma conclusão que eu gostaria de ler para vocês. Deixa eu só achar aqui. Capítulo 15, no versículo 24. Olha que interessante a conclusão que eles chegaram. Aqui em cima, ó. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, que vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviemos, portanto, Judas e Ciro, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Agora preste atenção no versículo 28, porque aqui é muito importante. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fareis, se vos guardares, bem vos vá. Então, quando Tiago fala que pareceu bem ao Espírito Santo, isso significa que o próprio Deus ele deu um parecer, era da vontade dele. Foi nesse exato momento, ao eu comentar isso aqui com Augusto Nicodemos, que ele me bloqueou nas redes dele. Eu acho, na minha opinião, um ato meio de covardia, porque eu não fui mal educado com ele, a minha intenção nunca foi denegrir a imagem dele, mas uma pessoa que ensina uma igreja, uma grande quantidade de pessoas a comer sangue, está cometendo heresia, e muito séria, porque Deus, através do Espírito Santo, ele deu um parecer. Não é para comer a carne com sangue. E pior ainda, dizer que os apóstolos não entenderam acaba sendo surreal. Como que os apóstolos não entenderam a mensagem de Jesus, sendo que o Espírito Santo lá dá um parecer? E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo aparece depois e fala, ó, tô com vocês nesse negócio. Pode falar para os gentios aí, não consumam o sangue com a carne. E agora Augusto Nicodemos vem e fala que os apóstolos não entenderam. Isso é uma heresia e um pecado muito grande, porque ele peca e faz com que os outros pequem também. Então, isso é uma doutrina da presbiteriana. Não é bíblico. Então não adianta, senhor Augusto Nicodemos, o senhor se reunir em um concílio, como o senhor fez, né? Reunir em concílios para dizer, para vocês conversarem entre vocês e chegarem à conclusão de que a congregação é uma seita. Não, vocês são uma seita. Vocês são uma seita. Vocês líderes. Porque o povo não tem culpa disso. E nem aconselho nenhum dos que estão da presbiteriana deixar a presbiteriana. Mas aconselho vocês, que são membros, questionar o seu Augusto Nicodemos dessa heresia que ele está praticando e fazendo com que vocês, que são membros da presbiteriana, praticarem também. Estão me entendendo? Então esse é um ponto muito sério que Augusto Nicodemos vem errando. Agora, eu gostaria de comentar um outro assunto com vocês. Eu concordo com tudo, como eu já havia dito, eu concordo com tudo que a congregação cristã tem nos seus pontos de doutrina? Não, não concordo. Inclusive, existe um ponto de doutrina, está aqui. Isso aqui é o meu inário, porque sou músico, né? Então os pontos de doutrina estão aqui. Foram esses pontos de doutrina que o senhor Augusto Nicodemos teve acesso, mas infelizmente o Cássio Hereges aí está praticando heresia. E aqui vai falar sobre, de certa forma, a doutrina da Trindade. Eu não acredito na doutrina da Trindade. A congregação cristã sabe disso.
e nem por isso me excomungou, me pôs para fora. Não, simplesmente respeitaram a decisão que eu tomei. Assim como não concordo com coisas que estão na Adventista, doutrinas que estão na Assembleia, enfim. E por que eu não concordo, por exemplo, com a doutrina da Trindade? Sendo muito breve aqui, porque o vídeo não é para falar a respeito da Trindade. Essa palavra Trindade ela não existe na Bíblia. Se entende que o Filho é igual ao Pai em poder, em autoridade, juntamente com o Espírito Santo. Aí pega esse versículo, por exemplo, de João, com o eu sou, lá, João acho que 8,32, compara-se com o Êxodo, tá, do eu sou, quando Deus falou, o eu sou me enviou a vós. Mas para quem entende um pouquinho de grego, vai saber que o eu sou lá de Êxodo é hoon em grego, não é o mesmo ego eimi que está em João 8,32. São palavras diferentes. Então, e assim vai. E assim vai. Mas eu gostaria de ler o que o pai da igreja Orígenes fala a respeito disso. E uma pergunta até que eu faço para Augusto Nicodemos é: Augustus, você gosta de citar aí, né, os pais da igreja? Você cita lá Agostinho, por exemplo, para falar que o dom de evidências de novas línguas, né, já não está mais entre nós, há algum tempo já não vemos isso, né? Então você se baseia nos pais da igreja, porque ao pregar a sua doutrina você não vai nos padres, nos pais mais antigos, né? Justino, Irineu, Orígenes. Por que você não pega esses daí para endossar a tua doutrina? Não vai conseguir, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que Orígenes fala, que era o pensamento dos cristãos. E Orígenes é um dos que está mais próximo ali à época de Jesus Cristo, mais ou menos uns 200 anos depois. Na multidão dos fiéis, isso daqui está em Orígenes contra Celso. Vocês vão conseguir achar neste livro que eu estou falando para vocês. Na multidão dos fiéis, alguns podem ter opinião diferente, afirmando com precipitação que o Salvador é o Altíssimo Deus que reina sobre tudo. Ou seja, alguns que estavam ali, né, dos cristãos, vão falar assim: olha, Jesus Cristo é o próprio Altíssimo Deus. Aí Orígenes fala: mas esse não pode ser nosso pensamento, pois acreditamos naquele que diz: o Pai é maior do que eu. Dessa forma, contrariamente à calúnia de Celso, não podemos pôr abaixo do Filho de Deus aquele a quem chamamos agora de Pai. Olha só como é que era o pensamento da maioria dos cristãos nessa época. Que o Filho está abaixo do Pai. Isso na doutrina da Trindade é um escândalo. Isso não pode. Tanto é que ao se desenvolver a teologia da Trindade, 100 anos depois de Orígenes, esses pais da igreja classificaram Orígenes como um herege. Olha só, Orígenes já tinha morrido 100 anos antes. Falaram: não, Orígenes é um herege. Muito parecido com o que o seu Augusto Nicodemos faz, né? Então, por que classificar Orígenes como herege, sendo que ele é o mais próximo ali da época de Jesus Cristo, o mais próximo ali da época dos apóstolos? Claro, ele não viveu junto com os apóstolos, mas viveu 200 anos depois. Será que eu dou crédito de quem estava mais perto da época dos apóstolos, 200 anos, ou vou acreditar numa pessoa que me aparece 300 anos depois, 400 anos depois? Eu tende a acreditar de quem estava mais próximo à tradição apostólica, que são esses pais da igreja. Claro que eu não concordo com tudo que Orígenes diz, né? A gente não concorda com tudo, com nada. A vida não é assim. Mas Orígenes, ele deixa um parecer do que a igreja cristã da época tendia a acreditar. Certo? E quando a gente pega, por exemplo, né, se encaixa perfeitamente, que isso aqui também é um outro ponto que, dentro das escrituras, só vou citar esse ponto, não vou citar ponto nenhum mais. Dentro das escrituras, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, deixa eu ver exatamente qual é o versículo que está.
Só um minuto. Aqui. A partir do versículo 27. Aqui, a partir do versículo 27. Tá aqui. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Ou seja, todas as coisas, né, vou assinalar aqui para que você me acompanhe. Todas as coisas Deus colocou sujeito aos pés de Jesus. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus não está sujeito a Jesus Cristo. Isso fere a doutrina da Trindade. Porque a doutrina da Trindade diz que ninguém está sujeito a ninguém. Todos têm a mesma autoridade e têm o mesmo poder. Eu não sei como é isso. Mas fere as Escrituras. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, olha só, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, o próprio Filho vai se sujeitar ao Pai. Como é isso? Isso cabe na doutrina da Trindade? Isso fere a doutrina da Trindade. Agora, eu não considero a doutrina da Trindade uma heresia, embora ela fira as Escrituras, ela não pode ser considerada como propriamente uma heresia. Por quê? Porque há só uma questão de má interpretação dos textos e da teologia. Se desenvolveu, a doutrina da Trindade se desenvolveu. Agora, um texto de Atos dos Apóstolos, claro como aquele, que o Espírito Santo ainda dá um parecer, aquilo é notoriamente uma heresia explícita que parte da igreja presbiteriana e é ensinada por líderes como São Augusto Nicodemos. Bom, um outro assunto que eu gostaria de tratar, e que Augusto Nicodemos também traz, se eu for tratar todos os assuntos, vai ficar muito grande esse vídeo, mas eu vou falar de só mais um, e que eu acho que é importante para todos nós. Existe aqui nos pontos de doutrina da congregação cristã, um ponto aqui, que é o ponto número 1. Quero ler para vocês rapidamente. Diz assim, no ponto de doutrina número 1. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitemo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única perfeita guia de nossa fé e conduta, e a ela não se pode acrescentar ou dela diminuir. É também um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo Pedro 1:21, 2 Timóteo 3:16, 17, Romanos 1:16. Pois bem, através desse ponto de doutrina, lá vai Augusto Nicodemos criticar a parte que ele fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é essa aqui. Então essa Bíblia contém a palavra de Deus. Mas não contém toda. Ou seja, algum livro aí, alguma coisa aí, não é necessariamente a palavra de Deus inspirada. Isso é um escândalo para Augusto Nicodemos. A congregação cristã, com certeza, tem uma outra defesa a fazer a respeito disso, tem uma outra explicação. A explicação que eu tenho a dar ao senhor Augusto Nicodemos é que nem tudo que está na Bíblia realmente pode ser considerada inspiração. Quando você lê 2 Timóteo, como lemos aqui, lá na sua Bíblia em português vai estar escrito que toda escritura é divinamente inspirada. Negativo. No escrito grego vai estar escrito, vou colocar para vocês aqui verem, para não ficar dúvidas. 2 Timóteo 2, se não me engano, versículo 3, né? 3, versículo 16. Aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, isso que o tradutor trouxe para nós. Quando você lê o grego, aqui ó, passa grafê, toda escritura, aí esse não existe.
ele já vai. Toda escritura divinamente inspirada. Olha como é que muda o sentido. A palavra para divinamente inspirada é theopneustos. Theopneustos. Essa palavra aqui, ela não é precedida do do verbo ser. Toda escritura é divinamente inspirada. Não, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Ou seja, há a escritura divinamente inspirada e a escritura que não é divinamente inspirada. Por exemplo, se você pegar Segundo Reis, é divinamente inspirado? Não. Isso é um relato da história dos reis de Israel. Crônicas, a mesma coisa. Agora, para o Augusto Nicodemos, que acha que toda a escritura é divinamente inspirada, eu convido o senhor Augusto Nicodemos, o senhor pregar isso daqui na sua igreja como divinamente inspirado. Cantares de Salomão, em que ele faz poemas para a esposa dele. Olha o que ele fala. 60 são as rainhas, olha quantas rainhas Salomão tinha para ele. E 80 as concubinas, olha, ele tinha 80 amantes, né? E as virgens sem número, quantidade de número muito grande de virgem. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada. Ou seja, eu tenho aí 60 rainhas, tenho 80 concubinas e tenho um número muito grande de virgens para mim. Mas só uma é a minha esposa, só uma eu amo. E é isso, Augusto Nicodemos. Prega essa inspiração do divinamente inspirado por Deus aí, prega aí na igreja presbiteriana. Tenta arrancar algum aproveito disso daí. Como é que o senhor vai explicar isso aí pro povo? Ah, com certeza você vai falar que é um costume da época, que é isso aí, sair pela tangente. Mas isso aí é inspirado? Então, inspiração divina? Eu acho que o livro ele tem que fazer parte do cânon. Não estou falando para tirar o livro fora do cânon. Ele está lá, ele deve permanecer lá. Como eu acho que na Septuaginta deve continuar permanecendo o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, acho importantíssimo. O livro de Ben Sirá, que ensina muitas coisas boas. Mas nem tudo é inspiração por Deus. Nem tudo é inspirado. Nem tudo tem uma inspiração divina. Certo? E para fechar esse assunto da inspiração divina, quando a congregação montou os 12 pontos de doutrina, isso daqui, que é a Bíblia revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, isso daqui é a escritura. Isso aqui é a escritura para eles. A pergunta que eu faço é, senhor Augusto Nicodemos e para você que está me ouvindo, a Bíblia que você tem em português, como você acha que ela chegou até vocês? O que eu tenho para dizer para vocês é que isso é uma tradução. São traduções. O que temos, se você quiser ir beber direto da fonte, é ir nos manuscritos mais antigos, só que estão em hebraico, siríaco e grego. Até mesmo em latim. Você tem que dominar um pouco essas línguas para que você possa ter um aproveitamento melhor das escrituras. Por quê? Por exemplo, se nós pegarmos, vamos lá, na carta de João. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Olha que interessante. Tá aí, né? A Bíblia que Augusto Nicodemos usa também tem isso aí. Vamos lá. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, esses 3 são um. Olha aí a doutrina da Trindade, olha que beleza. Nossa, que coisa linda, né? E o versículo 8, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, esses 3 concordam num. E se eu falar para você que isso daí é um texto inserido, você vai falar, mas você já está denegrindo a palavra de Deus? Não estou denegrindo. Eu respeito você que acredita nisso daqui, nesse texto. Só que para quem conhece os textos mais antigos, sabe que isso é um acréscimo. E como prova, eu vou ler isso na Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia aqui não foi escrita por judeus, não. Não é porque está escrito Jerusalém que foi escrita por judeus. Isso daqui são traduções feitas por católicos e protestantes. E olha o que eles falam justamente aí. Deixa eu procurar aqui. 1 João 5. Vai dizer assim, ó. Porque 3 são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. Ou seja,
Cadê a expressão Pai, a palavra Espírito Santo? E mais, olha o que a Bíblia traz no seu estudo de rodapé. Os textos dos versículos 7 e 8 é acrescido na Vulgata, de um inciso aqui abaixo entre parênteses, ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto, porque há três que testemunham no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, esses três são um. E há três que testemunham na terra, o Espírito, a água, o sangue, esses três são um só. Aí eu pergunto, Sr. Augusto Nicodemos, o senhor que tem essa Bíblia, isso daí é inspiração divina? Uma glossa marginal inserida por um copista posterior? É inspiração divina? O senhor responde aí. Se o senhor tiver capacidade de responder, o senhor responde. Agora eu gostaria só de trazer mais algo interessante. Uma coisa eu vou dizer. Quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, eu pessoalmente sou muito grato a ele. Porque ele deu um pontapé inicial para que isso acontecesse. É muito importante que haja as pessoas assim. Mas não é porque ele fez isso que eu devo me apegar cegamente à tradução em português que ele fez. Por que eu estou dizendo? A Bíblia de Estudo Thompson, está aqui, ó. Bíblia de Estudo Thompson. Vai dizer o seguinte. Quando João Ferreira de Almeida traduziu e lançou a sua publicação em português. Olha só. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida. Muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o texto português com a tradução holandesa de 1637. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros de tradução, e outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. E agora, Sr. Augusto Nicodemos? Nós temos aí, ó, vou ler aqui. Almeida. Deixa eu ver aqui. Português corrigido e fiel. Almeida. Revista atualizada. Almeida. Revista corrigida. Almeida. Bíblia de 1994. E na linguagem moderna. A pergunta que eu faço para o senhor. Qual dessas é inspirada pelo Espírito Santo? Se todas contêm glossas, se todas contêm textos adicionais, não estou desmerecendo a palavra de Deus. Não estou. Não estou desmerecendo a Bíblia. Não estou. Apenas estou colocando alguns pingos nos is aqui. Você que está me ouvindo, você pode comprar a Bíblia que você quiser e você pode ler da maneira que você quiser. Mas saiba que, por exemplo, o caso da mulher adúltera que está em João 8, ele não está nos manuscritos gregos mais antigos. Você tem um capítulo inteiro em Marcos, o último capítulo, 16 de Marcos, se eu não me engano. Ele não aparece no manuscrito grego mais antigo. E eu faço a pergunta para o Sr. Augusto Nicodemos. E aí, Sr. Augusto Nicodemos? Todos esses textos adicionais são inspiração do Espírito Santo? Então eu convido o Sr. Augusto Nicodemos ao senhor rever quando o senhor for falar de alguma doutrina. Porque eu não estou aqui defendendo nenhuma doutrina. Pelo contrário, estou dizendo que todas existem falhas. Mas o pior de tudo é você defender heresias, é ensinar o povo a comer sangue. Isso é pior que qualquer outra coisa. Porque a congregação cristã, pelo menos ensina o seu povo a se abster de sangue. E eu vou ler isso daqui no tópico, está no tópico... No tópico 9, nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Então, Sr. Augusto Nicodemos, aqui a congregação está corretíssima. E toda e qualquer denominação que age dessa forma como o Espírito Santo mostrou. E o Senhor conserta o seu caminho, porque o Senhor está ensinando o povo a pecar. E vou dizer, quando o senhor tomar um púlpito, atrás do microfone é muito fácil falar de uma doutrina de uma igreja e uma doutrina da outra. Eu convido o senhor a fazer isso com alguém. Se o senhor não quiser fazer comigo, o senhor pode fazer com uma pessoa, com uma outra pessoa, com alguém que saiba pelo menos o mínimo de escritura para lhe indagar.
Porque desse jeito aí é fácil. Para mim, do jeito que eu estou fazendo aqui, também tá fácil. Mas só que diferente de você que me bloqueou nas redes sociais, eu te convido a você a sentar comigo amigavelmente, sem briga, sem rixa, sem mágoa, ao senhor provar que a doutrina que está na presbiteriana é a correta. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.